Uma ótima segunda-feira, que bom começar mais uma semana com vocês aqui no canal do Lessa, chegando com as primeiras informações, as primeiras notícias do Flu nesta segunda, que seja uma excelente semana para todo mundo, em meio ainda a uma data FIFA, mas a molezinha vai acabar, né? O elenco volta a trabalhar nesta segunda no CT, iniciando a preparação ou dando sequência à preparação, porque final de semana o Tricolor já volta a campo novamente pelo Campeonato Brasileiro, jogo contra o Juventude, mas enquanto isso não acontece, tem muitas notícias aqui para vocês neste vídeo. Então, já para começar bem a semana com o astral lá em cima, já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário e se inscreva aqui. Se você não está inscrito, por favor, até para você não perder nada do que acontece nos bastidores do Fluminense, deixe a sua inscrição aqui no canal do Lessa e vamos embora começar essa segunda com notícia. Final de semana foi movimentado nas categorias de base. Na semana passada, a gente viu o lateral esquerdo, o ídolo Marcelo, sendo homenageado lá em Xerém. Marcelo que virou nome de estádio, Estádio Marcelo Vieira, e o Estádio Marcelo Vieira começou dando sorte para as categorias de base do Flu. 3 jogos neste final de semana, 2 vitórias sobre o Vasco e uma contra o Madureira. No Sub-15, o Fluminense bateu o Vasco por 1-0, gol de João Pedro. Depois, o Sub-17 venceu por 3-2 no jogo ali definido já no finalzinho. Uma outra vitória sobre o Vasco. Wesley Natan, Kevin Samuel e Isaac balançaram as redes em partidas válidas pela 6ª rodada da Taça Guanabara. Um pouco depois, o Fluminense venceu o Madureira por 1-0 com um golaço do Arthur pelo Sub-20. Golaço, mas golaço mesmo. Vou até colocar esse gol do Arthur aí para quem não viu. Foi um belíssimo gol nessa partida contra o Madureira. Então, o estádio Marcelo Vieira começando com tudo. Pé quente. 3 jogos, 3 vitórias e 2 em cima do rival Vasco. Léo Jance. Veio baixinha essa bola. Pipocou, sobrou pro Arthur. Bateu, colocado. Que golaço! E o São Paulo, hein? São Paulo vai pro tribunal, vai pro STJD para tentar anular o jogo contra o Fluminense. Exatamente isso que você ouviu. Muita gente já está sabendo, já está ligado, mas trazendo aqui detalhes dessa situação, desse jogo que está dando polêmica até hoje. E aí eu sei que vai ter gente. Ah, Alessio, mas lá vem você falando disso. Gente, não sou eu que quero falar disso, não. É notícia, é o que está acontecendo. A diretoria de São Paulo entrou com uma ação na Justiça Desportiva, no STJD, para tentar anular o jogo do Fluminense, entendendo que houve erro de direito naquele lance em que o Paulo César Zanovelli, o árbitro do confronto, não marca o toque de mão do Thiago Silva no lance que originou o gol do Cauã Elias. Eu não vou, nos últimos dias, quem assistiu aqui ao canal, quem não assistiu, dá um confere lá depois. Eu já falei muito sobre o assunto aqui, não vou ser repetitivo, né? Eu já dei minha opinião em relação a isso, mas entendo que o lance realmente é complicado. Ele gera opiniões divergentes, ele gera polêmica, porque de fato houve ali um toque do Thiago Silva e o árbitro Paulo César Zanovelli não apitou, né? Que é o que manda a regra, né? Para o árbitro paralisar o jogo, ele tem que apitar. Ele não apitou, depois ele vai ao VAR, diz que deu sinal de falta, e aí é que está a minha interpretação, né? Respeito a opinião de todo mundo. Mas o árbitro ele está em campo para interpretar as regras. Ele está ali para interpretar, assim como ele interpreta todas as jogadas. Naquele momento em que ele levanta o braço para apitar a falta, e apesar de não ter apitado, é a fração de segundo em que o Thiago Silva já tinha visto que o auxiliar tinha marcado a falta, ele vê o árbitro levantando, é numa fração de segundo que ele para a bola e cobra a falta. Numa vantagem que foi dada ao Fluminense. E marcar essa falta seria tirar toda a vantagem que o Fluminense teve no lance. E além do mais, seria para mim, como eu disse, uma falta de bom senso absurda, porque é um lance que não interfere na sequência da jogada. Não muda absolutamente nada. Os jogadores do São Paulo não param porque o Thiago Silva encostou a mão na bola. Eu acho que isso que tem. Não apenas o pragmatismo da regra, não apenas a rigidez da regra. Porque em algumas situações, então não seria necessário ter o árbitro ali em campo. O árbitro está ali em campo para interpretar. Ele, apesar naquele momento, de costas para o lance, depois do Zanovelli, ele dá vantagem 2 vezes. Depois ele vai ao monitor, percebe realmente, ele vê o toque, mas ele diz: eu dei sinal de falta. Ou seja, para mim,
O que ele está dizendo naquele momento? Eu dei sinal de falta, eu sinalizei a falta, apesar, não apitei, mas eu sinalizei a falta, o jogador, o que eu imagino, né? O jogador enxerga o sinal e por isso ele para o lance e depois ele dá a vantagem. Então, ele, na minha visão, ali ele está interpretando a regra. É um erro, se for pegar o que é a regra, é um erro. É um erro. Tá? Não vou dizer que não é um erro. Mas na minha visão, na minha opinião, longe de ser um erro de direito. Até porque, se vou colocar aqui na tela, aliás, vou colocar não, já está aqui na tela, a matéria do GE que diz aqui o seguinte: o São Paulo já tinha protestado contra a situação, e aí aqui tem um ponto importante. A divulgação das imagens fez os dirigentes reconsiderarem, mesmo conscientes de que um pleito do tipo dificilmente seria atendido. Por quê? No Código Brasileiro de Justiça Desportiva, há um artigo lá que prevê que, para um clube solicitar o adiamento de um jogo, entendendo que houve um erro de direito, você tem que fazer isso 2 dias após o confronto. Né? Então, o São Paulo deveria ter protocolado isso no STJD 2 dias após o jogo. Eles esperaram o VAR sair para fazer. Então, dificilmente isso vai caminhar. Mas vamos lá. Diz aqui que o artigo 259 do Código prevê a possibilidade de anular um jogo em que o árbitro deixa de cumprir as regras do futebol. O entendimento é de que o próprio Código, no contexto mais amplo, dificulta decisões do tipo para preservar a integridade do torneio, mas dirigentes do São Paulo avaliam que ainda assim será importante acionar o STJD para marcar uma posição, ou seja, não vai dar em absolutamente nada. E eu vou repetir uma coisa que não sei se eu falei aqui no outro vídeo, mas eu falei para alguém. Mesmo que o São Paulo tivesse protocolado no tempo correto, dificilmente isso seria algo inédito no futebol brasileiro, totalmente inédito, e dificilmente iria acontecer porque isso atinge demais o campeonato. Abre um precedente gigantesco para situações que podem ou não ser caracterizadas como erro de direito. O Salvo Spínola, que é comentarista da ESPN, ele deu uma opinião e a opinião dele, que é o outro ex-árbitro, houve de fato ali um erro de direito. Para ele, o áudio acaba caracterizando esse erro de direito, o áudio do VAR. Né? O Paulo César Oliveira, após o jogo, ele disse que houve um erro de procedimento. Pode ser um eufemismo? Pode até ser, mas eu concordo com ele. Eu acho que houve um erro de procedimento do árbitro. Um erro na condução da situação. Mas para mim não é e não se justifica apenas pelo pragmatismo da regra anular um gol em que aquele toque de mão do Thiago Silva ele não altera em absolutamente nada o que vem depois. E aí, se a gente for partir para o lado mais prático, esquecendo questão de regra e tal, o São Paulo está jogando para a galera também porque não jogou absolutamente nada naquele jogo e levou 2-0. O jogo não foi nem só 1-0. É claro que, né, a gente não tem como saber se o Fluminense venceria o jogo mesmo assim, porque um gol anulado, e seria o primeiro gol, condiciona o restante da partida. Isso não dá para a gente ficar discutindo aqui. Mas para mim, na minha visão, eu acho que o árbitro ele vai e ele interpreta ali a regra, ele interpreta a situação, ele entende o que aconteceu naquele momento, no calor do jogo, e por isso ele dá o gol para o Fluminense. Essa, repito, a minha visão sobre a situação, respeitando a opinião de todos, inclusive a reclamação do São Paulo, que eu acho justa, né? Se sentiu atingido, lesado, vai reclamar, esse pedido é muito mais para, como eu disse, jogar para a galera do que para qualquer coisa, para marcar uma posição. Eles sabem disso. Eu acho que aí faz parte do jogo. Se fosse o contrário, aconteceria certamente a mesma coisa. Então é isso. Vamos esperar para ver o que o STJD vai falar sobre ou vai resolver em relação a esse pedido do São Paulo. Galera, seguinte, se você ainda não tem os copos térmicos da Golcase, cara, corre lá, porque chegou o copo novo e o estoque tá baixo. Me mandaram esse recado, Lessa, reforça aí pra galera, porque a torcida do Fluminense é uma das que mais adquirem produtos na Golcase, copo térmico, todos os produtos. A torcida do Fluminense é das mais engajadas. Então tem muita gente comprando, o estoque realmente tá baixo, não é conversa fiada e tem um super desconto para vocês. Isso aqui, meu amigo, é beber aquela água gelada, aquela cerveja gelada o dia inteiro se você
utilizar esse copo térmico da Gold Case, você vai beber água ou cerveja ou refrigerante. O que você quiser colocar nesse copo da Gold Case, você vai beber geladinho. Utilize o cupom JORNADA para você ter desconto. Não perca, além que, não, Léo, já tenho copo. Tem vários copos que, tem garrafa térmica, tem capinha, você compra 2, leva 4 para casa. Cara, o que não falta é produto de qualidade do Fluminense na Golcase. Então corre lá, utilize o cupom JORNADA para você ter mais desconto. Seguinte, ontem o André concedeu entrevista coletiva pela seleção brasileira e falou sobre a saída do Fluminense, como as coisas aconteceram na saída do Fluminense. Bora ver o que ele disse? Não estava agoniado, mas minha relação com o Fluminense sempre foi muito clara. Sobre a minha parte da diretoria, fizemos acordo, tínhamos palavras. No ano passado tínhamos um acordo de eu ficar e esse ano o acordo era para me sair, independente da proposta que chegasse. E óbvio que eu estava pensando, os dias já estavam chegando no fim da janela. Porém, a diretoria do Fluminense sempre foi muito clara comigo, meus empresários, eles sempre tentavam me deixar tranquilo e acabou no final que deu tudo certo e ficou bom para todo mundo. Aí o André falando sobre a saída dele, e aí muita gente reclamou dessa parte que ele fala que, independentemente de qualquer proposta, independentemente da proposta, eu sairia. Né? Proposta alta, proposta baixa. E eu acho que o André se expressou um pouco mal, né? Ele sairia por qualquer coisa. Eu acho que ele quis dizer que talvez chegasse uma proposta mais baixa e a negociação acontecesse assim mesmo. Foi o que acabou ocorrendo. Mas não foi qualquer proposta, porque senão o Fluminense poderia ter aceitado a primeira que veio, que foi a do Furno. O Fluminense faz ali uma contraproposta, tenta o valor mais alto e depois aparece o Wolves. É claro que para mim são movimentos calculados do staff do André também, eles sabiam que essa proposta ia chegar e ela chegou. Né? E havia isso aí, todo mundo sabe, havia um acordo, havia uma promessa para que ele fosse negociado agora. Foi o que eu falei. Eu dei essa opinião aqui, acho que foi até numa live do Jornada. Fazer essa promessa para o André, você sabe que é um jogador que tem mercado, que não vai ter como segurar ele. É um jogador extra classe, é um jovem, vai para o futebol europeu, vai para a seleção brasileira. Então faz todo sentido. Ele fez algo que talvez a gente vai passar uma vida e não vai ver de novo. Recusar uma proposta do Liverpool para ficar no clube que o revelou, para ganhar uma Libertadores, quando ainda tudo era um sonho. Né? Não havia realidade. Então isso foi uma atitude gigantesca, espetacular, de ídolo. Talvez a gente não vá ver mais. Não sei, acho bem difícil pela realidade que é o futebol hoje. E depois, acho que é muito justo. Na próxima janela a gente vai negociar, tranquilo, tá fechado. O que não dá é para prometer pro André, prometer pro Ares, prometer pro Nino, e aí chegar no outro ano você não ter time. Aí não dá. Aí fica muito difícil. Mas no caso do André, eu acho que faz total sentido. Enfim, acho que foi uma fala bacana do André após essa saída, porque ele foi perguntado se já estava preocupado com uma ansiedade muito grande. E no fim das contas, no fundo, com certeza ele já estava. Bom, e por falar em André, em vendas, vamos falar como que foram as vendas do Fluminense nesta temporada 2024. Quanto o clube faturou? Foi realmente um recorde histórico? O Fluminense dobrou a meta? Triplicou a meta? Qual a realidade em relação a isso? Vamos relembrar aqui as negociações efetuadas e confirmadas nesta temporada. O André, obviamente, liderando no topo da lista, a maior venda da história do Fluminense, 135 milhões e meio de reais, numa negociação que pode chegar até ali a 150 milhões, se os bônus forem batidos, né? Até um pouco mais do que isso, na verdade. Alexander, 54 milhões de reais. Nino foi vendido por 27 milhões de reais. Essa migalha aí, infelizmente, o Fluminense só tinha direito a 16,2 milhões de reais, porque só tinha 60% do jogador. Caio Paulista,
uma boa venda, né? 17 milhões e 200 mil reais. O Fluminense ficou com 10 milhões e 800 mil, porque não tinha ali 50% do Caio. Kaique Almeida por 6 milhões de euros, essa venda muito ruim. O Jefté, que chegou a 4 milhões e 400 mil. Michel Araújo para o São Paulo, que não teve valor divulgado. E Cipriano também, que não teve valor divulgado. Então o Fluminense vendeu 8 jogadores por pouco mais de 244 milhões de reais, mais os valores não divulgados desses 2 jogadores. Desse total, 226,9 milhões foram para os cofres do clube. Tá aí um ponto importante. O Fluminense, então, mais que dobrou a meta de arrecadação em relação à venda, que está previsto no orçamento para venda de jogadores, né? Cerca de 115, 120 milhões de reais. Essa era a previsão do Fluminense. Então o Fluminense dobrou, o Fluminense está rico, está com dinheiro, está sobrando. Não, gente. É importante dizer. O Fluminense não dobrou a meta, porque esses valores, a venda do André, por exemplo, é parcelada em 5 parcelas iguais pelo Wolves. Então o Fluminense vai receber esse ano apenas uma parcela. Vendeu o Alexander, provavelmente, parcelado. Então a gente só vai saber quanto entrará no caixa do clube nesse ano, depois com o balanço, para a gente ter esses detalhes de forma mais concreta. Né? Mas o dinheiro não entra todo nos cofres do clube imediatamente. Né? O Fluminense, ele obviamente, tem uma arrecadação histórica, isso é fato, puxada por essa venda do André, evidentemente, mas quando se fala em dobrar a meta de vendas do ano, para ter isso, teria que esse dinheiro entrar todo agora. E isso não vai acontecer. Assim como as compras que o Fluminense faz no mercado, todos esses jogadores que foram comprados só nesta janela, nesta segunda janela, mais de 50 milhões de reais, o Fluminense não vai pagar à vista. O Fluminense vai pagar em várias parcelas. Então é importante ressaltar isso. Foi realmente uma venda histórica, obviamente, né, indiscutível. Foi uma grande negociação, na minha opinião, né, até pelo que o André entregou tecnicamente ao clube, com o título da Libertadores. A venda do Alexander também, para mim, foi uma boa venda. Agora, a gente tem que ter os pezinhos no chão e saber que essa grana não entra toda de uma vez. Portanto, não dá para dizer que o Fluminense dobrou a meta de vendas no orçamento, de acordo com o que estava previsto no orçamento para a temporada 2024. Não é bem assim. Tá? Vamos saber separar as coisas aqui, porque é algo básico. Né? A previsão de venda está no orçamento, de vendas, né? Está no orçamento de mais de 100 milhões de reais, é para o exercício deste ano. E essa grana vai entrar parceladamente ao longo das próximas temporadas. Fechou, galera? Então é isso. Vou deixar aqui então mais um pedido para você não esquecer do seu like, do seu comentário, de se inscrever também no canal se você não estiver inscrito. E ao longo do dia voltamos com mais informações aqui no canal do Leste. Tamo junto, um abraço!